volta, nosso segundo bloco. Vem mais uma mão aqui do meu aluno. Nessa mão tem Ace 5 no Big, só que já é uma mesa Six Max. Então, geralmente quando a gente está numa mesa Six Max, a gente dá uma analisada na mesa por cima. Essa mesa aqui tem um Donk, ele está em posição sobre o Donk, então spot bom. Tem dois caras aqui meio loose, 27-21, 26-21, são caras... É loose, mas não é maníaco, certo? Eu acho que é normal para os dias de hoje, assim. Nos dias de hoje até tá, a média do field tá cada vez mais loose, então o que é isso aqui 2 anos atrás ia ser um cara que você falar, nossa, como que esse cara consegue ganhar dinheiro, que lock. Mas hoje, e principalmente uma coisa que o pessoal não percebe, mas aonde mudou isso aqui? O que faz esse cara ser loose? Hoje geralmente é o quanto que o pessoal tá abrindo em late. Então se você for ver o quanto esse cara eu abri aqui, esse cara que é 26-21, vocês podem não estar vendo daí, mas ele abre em early 15% só, que é normal. Ele abre no MP 22, completamente normal. Ele abre 30 no cutoff, é normal. Mas no button ele abre 60%. Então aí se você for ver a stat desse cara, você vai ver 26-21, esse cara é maluco. Mas você tem que respeitar alguns ranges dele que estão tight. O pessoal confunde muito, às vezes olhar o geral do pré-flop raise, mas e não olhar pro position, entendeu? Por isso uma dica que eu dou pra vocês e é um negócio que eu faço aqui, se vocês estão vendo aqui embaixo, a minha última linha do meu HUD tem o raise first por position de cada jogador. Então se eu estou jogando contra um cara desse, eu já automaticamente vi aqui, onde está meu mouse, que é 60 ó, o raise dele no button. Então aqui ó, early, middle position, cutoff, button e small. E aí eu posso comparar com outros jogadores. Por exemplo, outro jogador aqui que é 27-21, esse cara é mais loose em outras posições comparadas com ele. Esse cara ele aqui, é bem mesclado, né, entre todas as posições. Pode ver ele que não é mais desbalanceado. Exato. Então esse cara aqui que é 22 de early contra 15 desse cara. 46 no small contra 25 desse cara no small. 33 no button contra 60 no button. Bem diferente. Pra mim esse easy aqui é muito superior o jogo dele a esse cara. Esse cara aqui ele tá roubando pouco no button, ele tá abrindo muito em early. Então eu vou tribetar mais ele em early do que eu tribetaria quando ele tá no button. No small ele tá abrindo muito. E uma posição que você vai jogar sempre fora de posição, então eu daria call pra fazer muitos moves, entendeu? Já contra esse outro cara aqui, não tem muita coisa que você consegue explorar. A única coisa que você vai fazer nele é se ele abrir no button, você vai tribetar, porque sabe que ele abre muita coisa. Mas fora isso, os ranges dele estão balanceados. E quando você tem um range balanceado, é muito difícil você explorar o cara, certo? Então, o seu objetivo é sempre ter um range balanceado. E lembra que hoje está meio moda o pessoal abrir muito em early, muito em middle, mas o pessoal esquece do principal motivo porque a gente é tight em geral em early. É porque tem mais gente para falar. E como tem mais gente para falar, tem mais chance de alguém ter uma mão, de alguém pagar e acertar alguma coisa, de alguém te tribetar, alguém pagar e você tomar um squeeze. Você está mais longe de roubar os blinds, entendeu? Você vai jogar mais fora de posição. Esses motivos é o que faz, são os motivos que tem que obrigar a gente a ser mais tight, fora de posição. Mas o pessoal às vezes começa a querer, vou ficar mais loose. É porque tem esses fatores, mas o fator de early também é porque tipo, você tem muito respeito, né? Que teoricamente seria um range forte. O pessoal diz que o early é o novo button, né? Mas tem esses fatores que você falou que é pra mim é prioridade também que você falou, porque tem muita pessoa pra falar, e os caras vão reparar isso, né? Quanto mais limite mais alto você for jogar, os caras são trouxa. Eles sabem que o early é teoricamente um range forte, mas ele vai olhar a estatística, que é o que todo mundo usa hoje em dia. Todo mundo tem um HUD praticamente, os reg. Então eles vão olhar a estatística e vão ver que você não tá abrindo tão tight, né? Exatamente. O cara vai ver, o cara é tight ou não? Pô, tá abrindo 15%. Pô, é tight, respeito. Tá abrindo 22%. Pô, 22%, o que é? O cara vai ver o que é 22% de mãos. Pô, é muita coisa 22%. Vai pensar você quando você tá jogando em casa, você tá jogando... a cada 4 mãos que você recebe no early, você dá raise com uma. Vai ver o tanto de lixo que você vai estar abrindo. Você vai estar abrindo coisa do tipo... Ace 7 off, umas coisas assim até, entendeu? Então você tem que ficar um pouco mais tight e respeitar isso. Então, voltando a mão aqui... um cara meio tight abre do 17%, do MP, né, de 17. O outro um call. Chega na gente, a gente squeeza. Eu acho ok o squeeze. O fold tribet do cara é 61. Eu acredito assim, como nosso aluno já tem uma estatística meio que um pouquinho agressiva, eu não sei se eu gosto muito do squeeze pelo fato de nós estarmos deep contra o cara que deu o call pré-flop. E eu acredito assim que ele pode fazer, se for um jogador bom e chato de se jogar,
ele pode inventar muito move, pós-flop, porque 200 Big Blind Deep, cara, dá pra dar com qualquer pocket pair, suited call, né? Pra jogar em posição, cara, pra fazer move, pós-flop, eu acho que é tranquilo. Eu evito, às vezes eu até dou o call aí, não vou mentir não, mas eu não gosto do squeeze muito não, pra ser sincero, por causa do fator do cara... Tá, mas por que eu gosto do squeeze? Eu concordo com você, mas esse cara tem um detalhe que... algumas estatísticas dele indicam algumas coisas sobre o jeito que ele joga. Esse cara tem 3.8 de tribet só. Certo. Eu acho que, tudo bem, ele folda pouco pra c-bet aqui, mas ele é um cara meio tight, 20/17 nesse jogo aqui, que todo mundo é muito loser. Então eu não acho que esse cara tem um perfil de quem vai fazer muito move na gente, entendeu? Eu concordo. Então você tem algumas stats que elas mostram, elas indicam o perfil do jogador. Essas stats elas são muito importantes, você tem que sempre ir atrás delas. Então, quando a gente squeeze aqui, esse cara é o cara que eu acho que quando ele pagar com, por exemplo, 9-10, ele vai estar pagando com a seguinte cabeça: pô, talvez eu quebre esse cara uma mão grande. Então quando ele erra, ele vai foldar para sua c-bet. Então você vai ganhar muito dinheiro independente da mão que você tem. E aí é interessante você ter uma mão que ela tem o potencial de ganhar das mãos que tentam dar suck-out. Então, por exemplo, um suited connector, um pocket pair que vai trincar. Exato. Você quando tem um ice suited, você tem uma mão que ela pode fazer um straight lá embaixo, você pode fazer flush. Então, às vezes esse cara, ele acerta um two pair da vida, ele acha, pô, meu two pair já é bom bastante para eu ganhar do ice aqui. Só que você não vai quebrar com um par só, entendeu? Então você tem uma mão que encaixa contra o perfil desse cara e o que ele vai fazer com o tipo de coisa é interessante. Se esse cara fosse mais loose, mais chato, eu preferia ter um rei e dama aqui. Porque com o rei e dama eu tô mais seguro, mais frequentemente, entendeu? Você sabe que a range dele de call vai ser mais o que você falou. Vai ser mais lixo, mas ele vai fazer move com essas mãos. Aí eu com rei e dama, eu acerto qualquer par, tô gigante. Agora eu com rei e dama contra um cara meio tight, eu não tô muito grande quando eu acerto um par, entendeu? Por isso, você escolher as suas mãos para squeezar, eu acho muito importante. Então ele squeeze aqui, o primeiro cara folda, é um cara que folda de 61%, mas... acho que vai foldar bastante. Eu acho que o squeeze é uma coisa que o pessoal abusa pouco, porque hoje eu vejo o pessoal respeitando muito mais o squeeze do que a tribet em si. Sim, a tribet já tá começando a ficar meio que clichê. Clichê e é barato defender tribet hoje, entendeu? Porque o pessoal já abre menos. Agora o squeeze, como tem um call a mais, o pessoal faz maior. Sim. E então o pessoal respeita um pouco mais. E aí ele toma call do nosso parceiro em posição. É o que a gente falou, acho que tem muito pocket pair, principalmente que ele dá pouca tribet, né, cara? Talvez dama-dama aí, são mãos que como o open raise era tight, ele preferiu optar só pelo call. Sim, enfim, um monte de coisa, né? Então a gente espera encontrar um range até um pouquinho mais forte, mas... eu acredito que sim, pelo fato da tribet dele ser baixa, né? Tá, então vai ter um range mais forte, mas ao mesmo tempo, como tá deep, talvez ele dê call com muito pocket pair, umas coisas assim. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E flop 6, 9 dama... É um flop que eu acho que acerta até um pouquinho esse range de call dele. Que seria, no caso, alguns suited connectors, sei lá, pocket pair também. Mas, qual que é o fold pra c-bet dele que a gente não... 33. Em tribet pot é 26. Cara, eu acho que ele folda bem pouco, cara. Eu prefiro, eu não sei, eu gosto do check fold aí, em vez da c-bet. Pelo fato, eu acho que esse board aí ajuda, a não ser que você for botar uma pressão no turn também, né? Depende de como você pretende jogar. Eu acho assim, se eu dou c-bet nesse flop e não vem nenhuma scary card como o 10, o valete, por exemplo, a minha tendência é dar double barrel, tipo um 2 ou 3. Entendi. Ou, talvez até um rei também, mas fora isso, ou vai de check fold ou... Eu também acho que check fold é legal, porque essa é uma situação que tem muita mão, que tá muito no range dele, assim, em frequência, que ele vai jogar sempre desse jeito. Por exemplo, valete-valete, 10-10. E são mãos que ele sempre vai dar um call aqui. No flop sempre. Com certeza. Então, quando você coloca essas mãos no range dele e você ainda dá c-bet, você tem que obrigatoriamente dar c-bet no turn. Só que quando você dá c-bet no turn, você está se abrindo para um slow play dele, entendeu? Sim, exato. Um dama-dama, 9-9, 6-6, porque se ele está jogando 8-8, 10-10, valete-valete, ele está jogando essas mãos também, entendeu? Não tem por que ele jogar, por exemplo... 7-7 e não jogar 6-6, entendeu? Ou não jogar do 2-2 e tal. Ele vai dar call com todas. Ele vai dar call com todas e aí você vai acabar se levelando e você não vai saber exatamente quando você dá call, quando que você... Exato. Quando você shove o turn, river, ou quando você dá check fold, entendeu? Então, para evitar uma decisão muito difícil, eu gosto do check fold. E uma coisa que o pessoal esquece,
Muitas vezes você faz uma jogada e o pré-flop e o flop são momentos diferentes da mão. É uma jogada que ela fazia sentido no pré-flop e ela não faz mais sentido no flop. Então aqui nesse caso, você squeezou porque você acha que esse cara vai foldar muita coisa que ele deu call. Então se ele deu call, é porque o range dele é forte. Exato. Então você não pode ficar... E o flop veio, teoricamente, esse range que a gente definiu pra ele. Então não tem por que você ficar inventando, principalmente deep, né? Eu acho que... Até porque aí você tem que pensar também, quando você dá uma c-bet, pensar no que turns pode vir ajudar você. Tipo, talvez um flush draw no turn, mas tirando um flush draw não tem muito, entendeu? Tem. O Wise não é tão... o Wise talvez, se ele decou no flop... Dificilmente o Wise dá a mão pra gente, entendeu? Então... acaba que eu vou pro check fold, mas ele deu a c-bet, então, mas é meio até um pouco close, mas eu sou mais check fold. E ele toma o call e a gente acerta mais no turn. Então, a gente manda outro? É assim, quando você dá, se você dá check call, por exemplo, eu acho que a tendência dos jogadores é principalmente chovar river. Por quê? Se você tem um as, mesmo assim você vai ficar meio que assim, então eu prefiro dar double barrel também e ver a ação dele. E ver como é que ele vai jogar e tal, mas... É que eu acho que esse cara aqui não é o tipo de cara que vai fazer esse tipo de jogada. De mandar o shove no river. Ah, sim, porque é por ele ser tight, né? Por ele ser tight. Mas eu também acho que ele não vai betar muito em posição. Eu fico pensando aqui muito no check fold turn. Porque essa é uma situação que se eu beto, eu não tenho muito valor, porque esse cara é tight. Esse não é o tipo de cara que vai me pagar com valete aqui, entendeu? Com 10-10, alguma coisa assim, porque ele acha que eu tô barrelando. Então eu vejo o Wise como um scary card, não como uma carta que funciona como scary card, mas aí você tem o level thinking, que vira uma carta pra você valor betar. Esse cara eu acho que é o contrário pra ele ser meio tight. Então eu dou check e se ele betar, eu foldo. Porque eu acho que esse cara não vai betar. Tem as dama também, pode estar trincado já também. Pode já estar trincado, entendeu? Então eu gosto do check fold aqui no turn, apesar de ser meio weak, mas as outras opções que são meio ruins também. Então ele betou aqui, tomou o call. River o River veio um 2, né? Não mudou nada praticamente. Mas... Se ele já tava na frente, Mas o problema é pensar o que ele pagaria no turn e o que ele paga aqui, né? No turn, a única coisa que faz sentido, sei lá, seria um 10 valete suited, por exemplo. No turn talvez bateu um flush draw que tipo virou um monstro, mas tipo não bateu. Mas é uma mão, uma mão, então não tem... Que você vai check fold, provavelmente, chove. Cara, eu gosto de check... É complicado. Pelo adversário em si, eu prefiro o fold, como você falou, que... Não, acho que não tá muito... Aqui eu vou de check fold também. Pelo fato de estar 200 Big Blind Div também, cara, não tem muita coisa pra fazer graça, entendeu? Eu acho que tem muito pocket pair aí. Então ele deu um hero call aqui. Encontrou o adversário montado de 9-9. Então é mais ou menos aquilo que a gente esperava do range. Esse jogador, como eu te falei, eu acredito que ele, até dama-dama ele daria call pré-flop. Principalmente pelo open raise ser tight. Isso, exatamente. Não tem muito o que tribetar um cara muito tight. E tem o Donk também que ele poderia... Tem você de que é loose, que vai squeezar bastante. Então a mão aqui mesmo com 9-9 é uma mão muito bem jogada. Vou terminar esse bloco por aqui, até o próximo.